A paz do Senhor, meus irmãos, com muita alegria que me ponho neste momento a expressar um pouco dessa mensagem que Deus tem tocado ao meu coração, desejando que todos estejam bem sobre a cobertura da graça de Deus, porque assim nos diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mensagem que nos traz o apóstolo Paulo acerca da maravilhosa graça de Deus. Essa graça que, por meio de Jesus Cristo, nos trouxe a oportunidade de adentrarmos diante de Deus, mediante o seu sacrifício no Calvário, mediante o derramamento do teu sangue. Ele nos resgatou e nos comprou para si como verdadeiro instrumento de vida na presença do Pai. Instrumento que manifesta a poderosa vida da graça de Deus. Manifesta a poderosa vida do sangue de Jesus. Manifesta a poderosa vida do reino de Deus. Meus amados, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Que maravilha poder estar envolvido nesta graça, ser protegido por ela, ser revestido por ela, ser portador do poder que esta graça possui. As 21 virtudes desta graça nos leva a um caminho de santificação mediante a ação das mãos ativa de Deus sobre a nossa alma. No mesmo livro de Efésios, capítulo 1, nós vamos ver a oportunidade que esta graça nos fez alcançar um estado de santo, separado, unificado em Deus para uma nova vida, uma vida de comunhão com aquele que é santo. A graça, ela nos fez ser abençoados. A graça nos deu o status de bênção diante da presença de Deus. Essa graça nos revestiu de um amor que nos faz transmitir a alegria do amor de Deus, que nos constrangeu a notificar esta salvação agora recebida em nossa vida por meio da graça. Este mesmo amor nos tornou filho, esta graça maravilhosa que depois de nos santificar, nos abençoar, nos revigorar em amor, nos torna filho. Filho co-herdeiro com Cristo, não porque desejamos que fôssemos, mas porque essa é a vontade divina. Porque todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Oh, graça maravilhosa! É esta graça manifestada em Jesus Cristo. Esta graça nos foi concedida gratuitamente. Não foi nos dada por valor. Por essa razão, é algo que não custa a nós, mas nos foi oferecida gratuitamente. Essa graça nos revestiu de uma redenção,
nos redimiu dos pecados que outrora vivíamos mergulhado neles. E colhendo o fruto do pecado, que era a morte, por meio da graça, recebemos a vida. E por meio da graça de Deus, fomos corroborados de uma sabedoria que vem do céu, uma sabedoria que vem da glória, uma sabedoria que vem do trono de Deus para a nossa vida, que nos vai nos levar a caminhar em prudência. Faz-nos abrir os olhos e a enxergar a luz, nós que andávamos em trevas. Oh, a graça de Deus ungiu os nossos olhos com colírio e possamos ver a maravilhosa obra de Jesus para nos resgatar do poder do pecado e da morte. A graça de Jesus nos deu precioso parte de si, preciosa parte da sua essência. A maravilhosa graça de Deus nos revestiu no seu Espírito e nos concedeu o Espírito Santo da verdade, que nos revela e nos conduz em toda a sabedoria divina. Esta graça maravilhosa que nos tornou herdeiro de um novo reino. É chegado a vós o reino de Deus. E esse reino não se consiste em palavras persuasivas, não se consiste em manifestações humanas, mas ela é manifestação da graça poderosa de Deus, que traz salvação e vida para todos os homens. Meus amados, é maravilhoso saber que a graça de Deus nos alcançou trazendo salvação. Nos fez herdar um reino. Nos capacita para um dia glorioso, o dia da manifestação do nosso Salvador, onde aqueles que estiverem mortos ressuscitarão. Aqueles que estiverem vivos serão transformados no exato momento do soar da trombeta, a manifestação da glória de Deus nos ares, o seu Filho Jesus Cristo. Nós o encontraremos nos ares. Ressurreto pela ação desta graça bendita, subiremos a encontrar com o Rei e estaremos para sempre com ele. Esta poderosa força emanada do trono de Deus, da essência de Deus, da virtude desta graça, nos reveste de uma autoridade de vencer a nós mesmos. Um dos nossos maiores inimigos, que são a nossa consciência, a nossa vontade, os nossos desejos humanos, que muitas das vezes nos arrasta como uma avalanche para o mundo do pecado, da orgia. Mas esta graça nos reveste de poder para resistirmos o ímpeto da nossa natureza humana contaminada pelo pecado, para aguardarmos o dia glorioso da regeneração de toda a humanidade. Oh, maravilhosa graça de Deus que nos reveste de poder e de autoridade para dizer não ao pecado e dizer sim para a vida que nos foi dada por meio de Jesus Cristo, uma vida que não se conta com algum espaço de tempo, essa vida que é eterna, essa vida que é uma vida gloriosa na presença de Deus. Uns ressuscitarão para a vergonha e desprezos eternos, mas vós que gozai da graça bendita de Deus, ressuscitarão para a vida e a vida eterna. Oh, maravilha! A morte não tem mais poder, porque nós estamos revestidos da graça. E ainda que o corpo desça ao pó, por ordenância da mesma palavra,
Ah, diz a mesma palavra que esse ser ressuscitará dentre os mortos e será revestido de uma vida eterna, de um novo corpo regenerado, já imortal, incorrupto, de uma nova vida cheia de promissoras virtudes e santidade. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para sempre. A Ele seja dada toda a glória. Oh, louvado seja Deus! Essa é a oportunidade que temos hoje de sermos envolvidos nesta graça e descansarmos nas mansões celestes. Descansarmos nos lugares celestiais em Cristo, gozando de todos os benefícios e bênçãos. E o vosso Deus vos abençoará com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A graça nos faz desfrutar de todas as bênçãos celestiais já nos concedidas em Cristo e nos faz descansar nas regiões celestes. Oh, maravilha! Essa graça nos transportou para o reino do seu amor e nos fez habitar nas camadas celestiais com Cristo. Esta graça encheu o nosso coração de esperança, pois aqueles que estavam perdidos e sem rumo, hoje deslumbra com o horizonte da vida, deslumbra com a oportunidade de um novo céu e de uma nova terra. Um reino de justiça e equidade, um reino que é manifestado pela graça de Deus. Esta graça bendita nos levou a Deus como filho, lavado e redimido, co-herdeiro com Cristo a um reino de eternidade. Essa mesma graça proporcionou a reconciliação do pecador com o santo, com o eterno. Ah, esta graça nos fez gozar em paz. Nós que vivíamos em guerra com Deus, por meio de Jesus Cristo, fomos reconciliados para uma vida e uma vida eterna de comunhão com Deus. Nos fez habitar no santuário do Altíssimo, adentrar nas cidades celestiais por meio do nome de Jesus, através da oração. Mas também nos garante o acesso às mansões celestes que nos está preparada ainda antes da fundação do mundo. Não turbeie o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, pois na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-vos teria dito, vou-vos preparar lugar. Há uma mansão celeste reservada para aqueles que receberam a graça bendita e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O santuário do Altíssimo é a nossa morada. Oh, alegrei-me como me disseram, vamos à casa do Senhor, porque na casa do Senhor há abundância de paz e vida. Oh, maravilha de Deus! É esta graça que nos faz anunciar, nos faz proclamar de graça este amor, este poder, este perdão, esta reconciliação, esta ressurreição, essa condição de criado para filho. Ah, esta graça nos torna abençoado, nos torna santo, separado, santificado para o serviço do reino, para o serviço deste reino. As 21 graças manifestada por meio de Jesus Cristo nos leva a flutuar e a adentrar nas mansões celestes. Esta graça nos tirou do mundo. Ainda que andamos neste percurso desta trajetória humana,
já não pertencemos mais a ela. Já estamos agora pertencentes ao novo reino, já andando em graça e pregando a graça salvadora. A graça não prende, a graça livra. Louvado seja o nome de Jesus, que nos deixou livre para servirmos de coração. A graça não nos prende a certos procedimentos, mas a graça nos torna livre para cumprirmos os preceitos da vida, para obedecermos de coração aberto e voluntário, por amor àquele que nos salvou, a sua verdadeira essência, os seus mandamentos. Aleluia! A graça comprova que aquele que nos ama nos revestiu de uma autoridade para negarmos os desejos da carne e andarmos em espírito. Um novo mandamento vos dou, que já não é novo, disse o apóstolo Pedro, que amais uns aos outros assim como eu vos amei. Esse mandamento, ele não é velho, ele não é novo, ele é o único, desde o princípio. O que Deus espera é que, revestido da graça, manifestemos este amor a todos os homens. Assim como neste amor fomos alcançados por meio da graça gloriosa de Jesus Cristo. Meus amados, que esta graça possa continuar guardando a vossa casa, a vossa família, e vos livrando de toda a praga, de toda a peste perniciosa. Porque aqueles que estão sobre o envolto da graça, diz a palavra de Deus, que os que são de Deus o maligno não toca. E ainda que o adversário venha por alguma maneira ou por alguma forma atingir a carne, não poderão aprisionar a alma, porque a alma é livre pela graça para obedecer os mandamentos de Deus. Aleluia! Aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos e os praticam. E aqueles que me amam serão amados de meu Pai. Oh, louvado seja Deus! A graça de Deus nos levou a amar e ser amado pelo Pai. Maravilha! Que a graça de Deus nos conduza no caminho do amor, da obediência e da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O dia se aproxima, a hora está chegando, será num piscar de olhos, e ele se manifestará no céu, para buscar uma igreja lavada e redimida, envolvida na sua graça salvadora, na sua graça santificadora, na sua graça abençoadora, na sua graça redentora e reconciliadora. Louvado seja Deus! Que Deus os envolva na graça de Deus todos os dias, até o dia glorioso da vinda de nosso Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde e vos cubra com graça, não somente hoje, mas todo sempre. Esta é a mensagem que Deus deixou no meu coração para vós. Que Deus vos cubra com paz. Amém e graças a Deus.